lá. Pois bem, vamos começar nossa aula aqui de cobranças, nesse curso online. E hoje, quinta aula do curso, cobrança e inadimplência. É a aula que eu mais gosto, tá? É a aula que eu adoro, eu deito e rolo nessa aula. Por que eu adoro essa aula? Porque eu sei fazer cobranças, tá? Eu vou dar umas dicas aqui para quem está assistindo essa aula. Vai mudar muita coisa, hein? Vamos lá, vamos junto. Cobrança e inadimplência no condomínio. Eu estou falando de como fazer cobrança, falando dos devedores, tá? Eu vou começar falando o seguinte: quem trabalha com condomínio sabe o que eu vou falar. Quem é administrador, quem é síndico, vocês não conseguem fazer nada sem dinheiro. Então, às vezes a gente está num condomínio em que 30%, eu já vi condomínio com situação pior, tá? Uma inadimplência muito alta. Muitas pessoas não pagam condomínio. Isso é uma questão social, tá? Graças a Deus a gente está mudando essa convicção. O ser humano é assim, né? Até certos anos atrás, até hoje, tá? Eu recebo aqui no meu escritório, às vezes tem gente que liga, eu faço cobrança de condomínio e também tenho devedores que me ligam, porque às vezes o condomínio está cobrando, ele quer negociar, enfim. Mas, pasmem, até hoje tem pessoas que acham que não vai acontecer nada se não pagar condomínio. Eu falo assim, você tá maluco, porque você perde o seu imóvel. Ah, mas é bem de família. Perde. Bem de família é aquele único imóvel que você tem, né? Você vai pro olho da rua, você vai morar debaixo da ponte, né? Você perde o seu imóvel. Graças a Deus que você perde o seu imóvel. Por quê? Porque imagina vocês um condomínio com 10 condôminos. Vamos exagerar aqui. 10 condôminos. Se 3 condôminos não pagam, pô, você tem uma inadimplência, né, 7 paga. Então, você tem uma inadimplência de 30%. Como é que você vai pagar o porteiro, o zelador, o síndico, a administradora, as despesas de manutenção? Então, assim, sabe aquele negócio? Tá todo mundo junto e misturado? Se um para, é que nem a vaquinha, né? Se um para de pagar, prejudica todo mundo. Então, o legislador, graças a Deus, vocês vão ver mais para frente, hoje você pode até perder o seu imóvel se você ficar devendo condomínio. E aí, com base nisso, as pessoas começaram a se tocar e começaram a pagar a cota condominial, tá bom? Eu vou falar para vocês, antigamente era assim, a pessoa pagava o cartão de crédito, o cheque especial, saía do limite, porque os juros é alto, pagava o banco, né? E depois, o que sobrava, pagava o condomínio. Agora está mudando esse raciocínio, porque o banco você não perde a sua casa se você ficar devendo para o banco. O banco vai tentar penhorar a sua casa, você vai falar, é bem de família, é meu único bem, é a única casa que eu moro. O que é bem de família? Se o cara tem 2 casas, não é bem de família, só se ele tem uma. Então, o banco se lasca, né? O condomínio não. Olha que maravilha. Então, nós temos um crédito preferencial ao banco, tá? E as pessoas estão começando a entender isso agora. Então, nós vamos falar aqui tudo sobre cobrança, mas eu quis colocar o panorama pasmem, muitos advogados não sabem fazer cobrança, não sabem negociar, não sabem fazer acordo, não sabem entrar com uma ação de cobrança, tá? Eu tenho casos aqui no escritório que eu pego de colegas que não eram da área de condomínios e às vezes eles esqueciam de juntar um documento importante na hora de distribuir uma ação. Vocês sabiam que para entrar com uma ação de cobrança, você tem que juntar a convenção do condomínio, você tem que juntar a ata que elegeu o síndico, a última, tá? Você tem que juntar a prestação de contas. Você não está falando que você está cobrando o período de, sei lá, de 2021? Então, junta lá a ata que aprovou as contas do período de 2021. Você tem que juntar uma planilha discriminada, né? Falando o principal, os juros, a correção, tudo que tem, o período que está sendo cobrado. Sabe o que alguns colegas meus fazem, né? Eles fazem uma petição de uma folha e colocam lá, estou cobrando 10 mil reais, não especifica o período, não junta os documentos. Como é que o juiz vai dar ganho de causa para um cidadão desse? Então, às vezes, eu já peguei casos de gente que não tem experiência nenhuma, vai indo, sabe assim? O que colar, colou. Então, vocês aqui, meus alunos, vocês vão saber disso. Tem muitos problemas na justiça, a gente vai falar de todos, tá? A aula hoje é longa, mas eu vou tentar ser rápido para trazer o maior conteúdo possível para vocês, maior esclarecimento. E eu já começo falando isso daqui, ó. O que pode ser cobrado, tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber é a seguinte: o que eu posso cobrar? Você pode cobrar juros. Alexandre, eu posso cobrar juros? Lógico que pode. Pensa vocês, o condômino que paga em dia está pagando 2 vezes, né? Como a gente fala, ele paga por ele, porque ele paga em dia, ele se sacrifica, né? Paga lá no dia certinho.
e ele paga pelo inadimplente, porque alguém deixou de pagar, né? No final do mês, o funcionário quer o salário dele, né? Toda uma água, alguém vai cortar a água, a luz, né? O elevador está funcionando. Então, sim, você tem que cobrar juros. Alexandre, quando vence, a partir de que momento a cota condominial vence? Ué, não sei. Você, no seu condomínio, é que dia? É dia 10? É dia 5? É o quinto dia útil? É a quinzena, dia 20? Não importa, tem uma data lá que você cobra, que é a data que vence a cota condominial. Geralmente é o quinto dia útil, quando vem os salários, né, dos funcionários. Geralmente. Mas pode acontecer situações. Alexandre, posso alterar essa data? Lógico que pode. Ah, mas minha convenção fala que será no 15º dia útil, na lua cheia. Não importa. Você faz uma ata de assembleia e fala, gente, a partir do mês tal vai mudar a data, porque não está fechando a conta. Vamos passar para o dia 5. Ah, mas tem os aposentados. Dá uns probleminha. Procure uma data que não prejudique todo mundo. Mas você pode alterar através de uma ata de assembleia. Sabe qual? A Assembleia Geral Ordinária. Aquela assembleia que você está aprovando a previsão para um ano. Você já muda a data ali. E aí, a pessoa venceu, o dia interpela o homem, né? Como a gente fala. Então, se venceu no dia 10, dia 11 já está inadimplente. Alexandre, dia 10 cai num sábado, não tem expediente bancário. Então, vai estar inadimplente quando? Segunda-feira, o próximo dia útil. Não é assim? Como qualquer boleto. E hoje as pessoas pagam via boleto. Olha que legal. Tem condomínio que paga por Pix. Vocês já viram isso? Nossa, é fabuloso, eu adoro, cara. Quando vem uma coisa assim, sabe? Tem condomínio que paga com cartão de crédito, tem condomínio que paga cota condominial com cartão de crédito. O importante, senhores, é receber o dinheiro. Como vai vir, não importa, tá bom? Estou falando isso porque eu tô pensando, vocês têm que pensar como condomínio, vocês não têm que pensar como devedor, vocês têm que pensar quem está cobrando, quem precisa de dinheiro para fazer as coisas. Porque você chega numa assembleia, por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Não tem dinheiro. Você fala em aumentar condomínio, ninguém quer. A inadimplência lá na altura. E os caras só assim, o síndico não faz nada, o síndico eles só pensam em você, né? Você troca de carro, você faz isso, mas, né? Você não tem direito de trocar de carro, você não trabalha para isso, enfim. Então, juros de 1%, né, ao mês. E multa de 2%. Então, preste atenção nisso. Multa é 2%. Antigamente, antes do Código Civil, era de 20% a multa. Então, quando alterou o Código Civil, em 2003, foi num sábado, o Código Civil entrou em vigor, passou de 20, caiu para 2. Então, nego, devendo condomínio. O cheque especial 17, antes dever 2% do que dever 17. É uma questão matemática. Então, a inadimplência disparou, né? Porque reduziu a multa. Mas hoje, aquilo que eu falei, as pessoas já estão mais conscientes. Alexandre, posso cobrar mais que 2% de multa? Não. Vou repetir. Alexandre, minha convenção ainda fala 20%. Posso cobrar 20%? Não. Vou repetir pela terceira vez. Não. Porque, nesse caso, quem manda é a lei. A lei fala 2%. Alterou a lei. A convenção está lá quietinha. Alterou a lei, vale a lei nova, que é o Código Civil, que já não está tão novo, já faz 10 anos, né? Os juros, que é o problema. Presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. Eu já peguei convenção de condomínio que fala que você tem que cobrar 0,5% ao mês, 0,5%, né? 12 meses, 1% ao mês dá 12%. 0,5% dá metade de 12% é 6% ao ano, né? Então, eu já vi convenção que fala 0,5% ao mês. Alexandre, se a convenção fala menos, vamos ler o artigo, ó. O condômino que não paga a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados. Ó, convenção. Se o cara não paga o condomínio, ele fica sujeito aos juros da convenção. Não é de 0,5%? 0,5%. Paga menos. Ou não sendo previstos, quando a convenção é omissa. Aí sim, juros de 1%. Percebeu? Alexandre, posso cobrar juros de 2%? Depende. Sua convenção fala 2%. Tem advogados que entendem que pode, tem advogados que entendem que não pode, tá? Eu cobraria 1%. Gente, tá de bom tamanho 1%, certo? Só dá uma olhadinha na convenção se não é 1.000%. Eu sou advogado de condomínio. Eu também advogo para devedor. E uma vez eu entrei com uma ação, tinha um monte de cobrança indevida, excesso. Era uma dívida muito alta, e quando eu fui analisar as contas, tudo errado, multa de 20%. Doutor, eu assinei um termo de confissão de dívida de 20%. Vem aqui para o escritório que a gente reverte isso na justiça. O juiz, ele vai tirar tudo isso. Sabe assim, qual é a defesa do consumidor? Lembra?
Não adianta ficar colocando lá um monte de multa, um monte de coisas absurdas, né? A justiça vai olhar para a lei e vai arrumar a cobrança. Eu tenho umas cobranças aqui no condomínio que você percebe a maldade do síndico, da administradora. Novamente, às vezes é o síndico que obriga, tá? Às vezes eu fico falando aqui, as pessoas vão achar que é um problema com a administradora. Não. Às vezes é o síndico que manda cobrar mais. Porque às vezes o síndico é um economista, sei lá. Às vezes o cara acha que pode. O condomínio é uma instituição bancária, né? Não, o condomínio não é instituição bancária. O condomínio não é banco, tá? Então, o condomínio, ele tem que cobrar um juros compatível com aquela senhorinha, né, que vive da aposentadoria, e se ela atrasou o condomínio, a coitadinha tem que pagar 1% de juros. O condomínio não é banco, tirem isso da cabeça de vocês. Ah, Alexandre, mas eu já vendi meu crédito, daqui a pouco a gente fala. O que mais? Correção monetária, não esqueçam da correção monetária, eu não falei aqui, né? Não esqueçam da correção monetária. Está falando assim, ó, artigo 395 do Código Civil. Responde o devedor pelos prejuízos que a sua mora der causa. O devedor responde pelos prejuízos. Sabe aquela cartinha do correio que o escritório aqui manda para o devedor, cobrando a notificação, aquele AR, que é R$ 15? Eu coloco na cobrança, ele está dando causa à cobrança. Se ele pagasse no dia, ele ia receber cartinha? Então, não pagou, vai pagar as despesas. Alexandre, eu posso cobrar as despesas pela cobrança? Não só pode, como deve, tá? Para o devedor ficar esperto, da próxima vez ele paga em dia. Mais juros, atualização dos valores monetários. Doutor, qual é a correção monetária que eu uso? Olha para sua convenção. Às vezes a convenção fala IGPM, cuidado com o IGPM, hein? Foi um vilão esse ano. IPCA, tem vários índices de correção. Doutor Alexandre, minha convenção é antiga, fala o índice como é que é? ORTN, que está extinto. Vocês sabiam que se vocês forem no site do Banco Central, a Marli, que trabalha em banco, ela tá dando risada aqui porque ela sabe. Quando você vai no site do Banco Central, tem uma tabela de conversão. Às vezes tem índice que foi substituído por outro. Então, fiquem ligados nisso. Alexandre, não tem índice nenhum, índice é antigo, o que eu faço? Aplica DEPRE, do TJ. O que é isso? Pergunta para o seu advogado. Quando ele for fazer a cobrança, tem uma tabela, hoje é o INPC, a DEPRE, eu acho que é o INPC. É uma correção monetária. Vocês sabem, R$ 1 hoje não é a mesma coisa que R$ 1 daqui a 10 anos, né? A moeda se corrói, né? Então, a gente está falando da correção da moeda para valorizar. Imagine um condomínio ficar inadimplente 10 anos, 20 anos, eu tenho caso na justiça aí de 30 anos. Quantos esses 30 anos o condomínio, os outros pagaram por ele, né? Então, é um patrimônio, né? Se a pessoa colocasse dinheiro numa aplicação, ia render, né? Numa poupança, né? Então, a correção monetária também é para recompor o valor da moeda. Tem que corrigir. Posso corrigir por qualquer índice, quando não fala? Eu aplicaria a DEPRE, tá? Que é um índice razoável. Nenhum juiz vai implicar com isso. Agora, não vai aplicar price, né? Às vezes você se empolga, né? Quer aplicar price, aquele negócio de construtora, tá? Condomínio não é banco, de novo, tá? Alexandre, posso cobrar os honorários do advogado? Aí que vem, agora vem as polêmicas. Bom, vamos falar de honorários de advogado. Vocês estão gostando da aula? Hoje é cobrança, hoje é assunto que a gente domina aqui no escritório, tá bom? E eu já Sim. aproveito, tá bom? Eu aproveito para fazer um merchanzinho. Eu tenho alguns clientes aqui na nossa live e o pessoal que a gente faz cobrança já sentiu a diferença. Por quê? Assim, gente, cobrança, você tem que conhecer, né, a lei, conhecer os seus direitos e ser firme na cobrança, né? Depois a gente vai falar de negociação. Então, uma das coisas que acontece aqui no escritório é muita briga, né? Advogados, né? Advogados brigam, né? Por exemplo, eu vou contar para vocês. O meu ganha-pão, qual é? É os honorários, né? Eu não ganho um salário, eu ganho os honorários. Se eu conseguir cobrar e reverter uns 10%, 15%, 20%, vai de cada advogado. Até 30%, a tabela da OAB fala que pode fazer cobrança, tá? Eu cobro 10 aqui no escritório, porque hoje em dia todo mundo cobra 10. Mas se vocês verem alguém que cobra mais, não tem problema. Não estou criticando. Acho sim que o advogado tem que cobrar o que ele acha que é o serviço dele, tá bom? Mas o que acontece muitas vezes? Às vezes eu pego um processo de cobrança e começo ele. Eu começo lá o processo, a intimação. Até agora eu estou trabalhando de graça, não recebi meu cascalho, né? Eu fico no ar de êxito, né? Se eu ganhar, recuperar a grana, vem para o meu bolso 10% e está aqui o dinheiro do condomínio. Então, o que eu faço? Eu, aqui no escritório, eu jogo os meus 10% na planilha. Então, quando eu cobro o devedor, ele paga, o devedor, não é o condomínio, ele paga os meus honorários. Então,
A cobrança aqui no escritório é de graça para o condomínio, porque eu pego do devedor esse dinheiro, legal? Mas vocês têm que entender uma coisa. Às vezes, o devedor não quer pagar honorários. Às vezes, o problema é os honorários. Eu não sei o que eles implicam com os honorários. Eu acho que eles pensam que a gente é uma planta, a gente vive de luz, né? Eu chego aqui no meu escritório todo dia, abro a janela e sobrevivo, né? Porque entra a luz, eu me alimento. Deve ser isso, né? Só pode ser. Então, quando a gente fala dos honorários, a gente até negocia, parcela, divide, mas o cara não quer pagar no horário de advogado. Eu acho que ele teve um problema, uma pensão alimentícia, sei lá, ele teve algum rolo aí na justiça, e ele pegou birra do advogado. E ele não paga, ele não arreda o pé. Então, eu já tive casos de clientes que falaram assim, Alexandre, vamos fazer assim, o condomínio vai pagar os seus honorários de 10% para a gente receber essa grana aqui. Não adianta ficar brigando com o cara. E vocês vão ver daqui a pouco que na justiça, a juizada também, a gente briga com os juízes, viu? Advogado não gosta de juiz, não. E juiz também não tá nem aí para nós. Porque eles são concursados, né? No final do mês, se o juiz vai dar uma sentença, se ele vai dar 10 sentenças, no final do mês o dinheirinho dele tá lá na continha dele, né? Olha que maravilha. Advogado não, se a gente não corre atrás todo santo dia, final do mês, né? A gente morre de fome. Então, existem umas brigas aí entre advogado e juiz, e o pior é a juizada dando pitaco nos nossos honorários. É isso que eu não me conformo. Eu não vou lá dar pitaco nos honorários não, nos rendimentos dos magistrados, né? Que eu já acho um pouco fora da realidade do Brasil, mas tudo bem. Tem juiz aí que passa em concurso público aí com 20 anos e já começa a ganhar o que um advogado vai ganhar depois de muitos anos na vida, né? Mas vamos deixar de lado essa parte. Mas o fato é que os magistrados não estão considerando esse artigo 395. O Alex levantou a mão, eu vou dar a palavra, Alex. Então, só concluir aqui, eu já te dou a palavra. O que acontece? O Código Civil fala que o devedor, tá escrito, ó, não é eu que estou falando, é a lei. Os honorários do advogado. Então, quem gera os prejuízos com a cobrança tem que pagar os honorários do advogado. Advogado de quem? Do credor. Ou vocês acham que o devedor vai ser assim tão bonzinho, né? Ah, eu vou pagar os honorários do credor, do advogado do credor. É lógico que o devedor não vai querer pagar os honorários, ele quer economizar. Então, aí que vem a confusão de alguns juízes. Eles falam que esses honorários aqui... vocês querem dar risada? Eu vou dar a palavra. Segura aí, Alex, só para concluir. Eles falam assim, o devedor não assinou o contrato de honorários com o advogado do credor. Óbvio que o devedor não assinou. Eu vou chegar para o devedor e falar, assina um contrato de honorários aí para você me pagar 10%, ele vai fazer assim, ó, aqui para você. Então, é óbvio que o único contrato que eu tenho é com o condomínio, que é o credor. Né? E lá tem uma cláusula dizendo que eu recebo 10% de êxito. E eu vou tentar cobrar do devedor. O que eu estou falando para vocês? No extrajudicial é difícil cobrar esses honorários, mas no judicial tem uma coisa que chama sucumbência. Alexandre, tem outros honorários? Tem. Honorários de sucumbência. Esse o juiz fala, fixa em 10% que a gente vai ver daqui a pouco. Mas os honorários extrajudiciais é o meu contrato que fala com relação ao meu cliente. E lá eu coloco 10%. Tem advogado que soma 10 aqui e 10 do sucumbencial, não importa. Cada um trabalha de um jeito. Tem advogado que coloca 30 aqui e 30 lá. Eu já acho absurdo. Mas cada um com seu cada um. Legal? Tem muitas dúvidas referentes a honorários, hein, gente? A maioria delas. Fala, Alex. Você levantou a mão? Já baixou? Já respondi sua pergunta? Às vezes a pessoa baixa... Então, Alexandre, doutor, é assim, na realidade você até respondeu em parte. Temos um problema aí no judicial você cobra os honorários e faz a somatória. Para nós, caso aqui que é condomínio, é simples a pergunta. Qual a parcela e como o advogado pode cobrar os honorários em que o condômino devedor entre em acordo com ele sem ser na justiça. Então, assim, efetivamente, eu vou cobrar 20%, 10%, beleza. Em que forma que vai pagar? Entendeu? Assim, o inadimplente paga diretamente ou ele vai ter que pagar diluído? E o condomínio vai ressarcir diluído para ele? Bom, é uma pergunta bem genérica, mas eu entendi. Eu vou falar uma coisa. O que o devedor vai pagar é aquilo às vezes acontece meio a meio, né? Eu já tive casos assim, que o devedor pagou meus honorários e não chiou 10%. Se ele não paga, eu não vou fechar acordo com ele. Aí eu viro para o meu condomínio e falo assim, ele não quer pagar meus honorários, você vai pagar? Se o condomínio paga, para mim não importa se é o credor, se é o devedor. Eu tenho que cobrar do devedor, óbvio, né? Mas às vezes eu já tive caso do condomínio e falo, deixa eu pagar esses 10%, faz parte
da cobrança, vai. É o nosso ossos do ofício, né? Para receber 90, tem que pagar 10. Às vezes o condomínio me paga, eu tô feliz, dou recibo, acabou. Mas às vezes tem condomínio que fala, não, não, vamos pagar. Aí eu chego pro devedor e falo, ó, não tem negócio, se você não pagar, a gente não fecha o negócio. Isso no extrajudicial, tá? Gente, vai de cada advogado. Eu faço muito acordo, já recebi menos que 10%. Depende do valor, sabe? Assim, uma dívida de 1 milhão, às vezes 10%, né? Às vezes você pode. É que nem corretor, sabe? Corretor de imóveis, às vezes eles baixam um pouquinho. Mas tudo é negociável. Mas o que você não pode é deixar de receber os seus honorários. Porque assim, lembre-se disso que eu vou te falar. O advogado trabalhou. Às vezes o cliente não reconhece. Aí ele quer receber só a parte boa. Eu já tive brigas aqui com meus clientes de eu falar, não, eu vou receber meus honorários, tá aqui. Às vezes eu falo assim, às vezes o condomínio, eu vou ensinar para vocês, ele dá desconto. Então ele acaba dando um desconto, desconto pode, tá? Eu vou explicar para vocês. Pode tirar juros? Não. Pode tirar multa? Não. E desconto? Pode. Você não precisa falar que você está tirando juros, você não precisa falar que está tirando. É a jogada que a gente faz. A gente fala, é um desconto. Quem paga à vista quer desconto. É normal do ser humano. Você vai comprar uma bala na padaria, você quanto é a bala? 10 centavos, faz 5 centavos. É intuitivo, você já pede o desconto. Está no cérebro da gente o desconto. Então, às vezes a pessoa se ofende, né? Então, assim, desconto é tudo de bom. Ah, você vai pagar à vista? A gente vai falar daqui a pouco, pô, dá 5% de desconto. Uma dívida de R$ 1.000, 5% de desconto, gente, é R$ 50. Vocês sabem quanto custa um processo? A justiça está cara, a justiça é morosa. O problema não é o advogado. A justiça não anda. Você manda citar o condomínio, não tem oficial de justiça. O devedor foge. A gente já vai falar daqui a pouco. Então, assim, você vai gastar para entrar com uma ação R$ 1.000. Sabe qual é o valor das custas mínimas? R$ 150. Bom, um processo que é dívida de R$ 1.000, se o cara quer uns 5% de desconto, dá 5% de desconto pro homem. Você já recebe a grana, ele fica feliz, você não precisa gastar dinheiro com advogado, gastar dinheiro. Ó, advogado falando, não precisa gastar dinheiro com advogado. Você faz o acordo antes de ir pro advogado. Você já resolveu, não tem honorários. Percebeu? Então, assim, o que acontece muitas vezes é que o síndico fica com receio. Eu acho que essa é a pergunta do Alex. Às vezes ele fala assim, porque o dinheiro não é nosso, né? Não é do síndico. Então, ele fala, pô, eu dou desconto pro cara, mas eles vão falar que ele é meu amigo e eu vou ter que pagar do meu bolso. Então, eu vou ensinar para vocês nessa aula, não vou embora, como fazer acordo sem se prejudicar. Eu vou ensinar o caminho das pedras. Eu não vou ser leviano de mandar vocês fazerem, dar desconto e depois vocês se prejudicarem. Não é isso. A aula de hoje é para fazer as coisas certas. Mas tem um jeito de fazer as coisas certas que não dá problema. Não é nenhum jeitinho, não é nada ilegal. Tudo que eu falo aqui é na legalidade, tá bom? Jeitinho não rola nessa aula, tá? É na aula do outro advogado lá que dá aula. Enfim, vamos lá? Deixa eu falar aqui, eu vou dar a palavra para... tem muitas perguntas que vocês vão fazer que está nos próximos slides. Se for, eu vou falar, segura, tá bom? Vai lá. Se não, eu não chego. Vai. Mariusa, pode falar. Então, a pergunta é que eu estou dizendo um caso que aconteceu comigo, né? Com condomínio. Meu condomínio vence todo dia 10. Aqui nós tínhamos um desconto de R$ 70 no boleto, se nós pagássemos um dia. Então, como eu sempre pago adiantado... Desconto com qualidade, né? Desconto com qualidade. Se você pagar uma data, você paga com desconto, não é isso? Isso, até a data, até o dia 10. Não aí, pode. Vamos falar sobre isso, não é agora. Tá. Vamos falar. Quer fazer a pergunta para depois? Então? Eu vou chegar lá, tá bom? Pode segurar um pouquinho. Então, vamos junto. Não, mas obrigado. Podem fazer as perguntas. Se não for no momento, eu só vou adiar a resposta, mas é hoje mesmo. Você vai sair de hoje sabendo. Quem pode ser cobrado? A dívida de condomínio, ela é uma dívida que vocês já ouviram falar, propter rem, é uma dívida que é da coisa. Eu vou dar a palavra, Michele, segura aí. A dívida do quem deve não é a pessoa, não é o condômino que está devendo. É a coisa, é o imóvel, é a parede, é o apartamento. Você sabia disso? A dívida é o imóvel. O simples fato de você comprar um apartamento, né? Desculpa, gente. O simples fato de você comprar um apartamento, você já tem que pagar condomínio. Olha que legal. Você compra um carro, você não tem que pagar IPVA? O Detran quer saber? Você está comprando um carro? Mas esse período do IPVA não é meu, Detran. Eu comprei o carro de outra pessoa que me... O Detran fala assim, você vai querer renovar? Tem que pagar. Mas é do outro. Próximo... Entendeu? É a mesma coisa. Condomínio é a coisa que deve. A coisa. Não importa se passa... Quantas pessoas vão passar pelo condomínio? Se passa o Guinho, Luizinho, Zezinho, vai, volta, vai. Não importa. Quando a gente entra na justiça, isso é muito maravilhoso. A gente fala, eu estou cobrando a unidade, a coisa deve. Por isso que a coisa vai para o leilão.
Eu vendo a coisa para fazer dinheiro com a coisa e ponho outra pessoa para morar na coisa, no imóvel. É que a gente fala coisa, né? Res quer dizer coisa. Então, não é uma obrigação particular, não é uma coisa pessoal, é uma coisa real. Vem da coisa, que é uma garantia, sabe? Preste atenção nesse conceito, porque tudo que eu falar agora, próprio terreno, vocês já estão ligados, né? Então, quem deve é o imóvel. Ah, mas não importa, não tem mais, é o imóvel que deve. A dívida vai ser cobrada. Vai, Michele, fala. Michele? Você levantou a mão e baixou. Se tiver a pergunta, pode falar. Oi, boa noite a todos. Boa noite, doutor. A pergunta da moça aí, a questão dela é uma questão que me deixa muito invocada. Como que você dá desconto numa conta ordinária e contas fixas? Que eu não consigo saber como que eles fazem isso. A ordinária, ele já põe esse valor para dar desconto? Tá, assim, você teve uma dúvida com relação ao desconto. Eu vou chegar lá no finalzinho da aula, a gente vai falar sobre descontos, né? A gente vai falar sobre desconto, né? Quando pode dar desconto, sobre o que pode dar, quando pode dar desconto, tá nos próximos slides, ó. Vou mostrar aqui, ó. Não tô mentindo, tá vendo? A gente vai falar de desconto aqui, ó. Peraí. Parcelamentos. A gente vai falar dos descontos lá na frente. Política de acordos, eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Protestos, tá? Desconto pontualidade, aqui, ó. Eu vou falar. Segura aí. A gente já chega lá, tá bom? Então, gente, eu tenho que passar alguns conceitos primeiro, para lá na frente, quando terminar a aula, vocês vão saber tudo. Ó, quem deve a coisa, você cobra 1% de juros e 2% de multa. E a correção monetária, e pode cobrar os honorários e as despesas que tiver com a cobrança. Ah, Alexandre, protestei. Geralmente quem protesta não paga. Quem paga é quem levanta o protesto, o devedor, tá? Mas se tiver despesa de cartório, essas coisas, pode embutir na cobrança. Vamos passar esse slide. Calma que vocês vão entendendo aos pouquinhos. Pessoas equiparadas aos proprietários. Eu preciso explicar isso para vocês. A gente vai parar daqui a pouquinho, tá? 20, 30 a gente dá um intervalo. Gente, quem são proprietários? Os condôminos que são donos. Lembra que a gente falou nas nossas primeiras aulas? Quem é proprietário? Quem comprou e o imóvel está no nome dele. Ele está lá no cartório de imóveis, tira uma matrícula, apartamento número 11 do prédio tal, bloco B, tal. Quem é o dono? O cartório dá uma matrícula, ó, o dono é fulano. Você é proprietário, o seu nome está no papel. No Brasil, assim, se o seu nome não tiver na matrícula, você não é dono. Alexandre, eu tenho um contrato de gaveta, eu sou dono. Você é equiparado a proprietário, você é quase proprietário. Sabe aquele negócio, eu sou quase proprietário? Quando é que você vira um proprietário? Quando o seu nome sai desse papelzinho aqui e entra na matrícula do imóvel, bonitinho. A escritura, o compromisso de compra e venda. Vocês já compraram apartamento na planta? Quem já comprou apartamento financiado? Você faz um contrato com o banco, ou com quem está vendendo, financia, registra lá o seu nome, e quando você termina de pagar a última para o banco, depois lá de 60 meses, o banco chama e fala, ó, eu vou liberar aquela garantia, aquela antiga hipoteca, né? Hoje chama aliança fiduciária, e aí você se torna dono do imóvel. Olha que coisa bonita. Então, assim, existem situações em que você não é dono ainda no papel, mas você tem um documento que prova que o imóvel é seu. Você tem um contrato, você tem uma escritura, você ainda não levou para registro, são cartórios diferentes. Você foi, doutor, você tá louco, eu fui no cartório, tinha um tabelião? Sim. Existem 5 cartórios no Brasil. Pessoa física, onde você casa, morre e nasce. Pessoa jurídica, caso de associações. Cartório de rede de imóveis, onde está a matrícula, que fala que é o dono do proprietário. Cartório de protestos e tabelionatos. Acho que eu falei todos. O que acontece? Provavelmente você foi no cartório no tabelionato, ou no cartório de notas, e lá você fez um documento que você reconheceu a firma. Sabe aqueles cartórios que a gente vai só para reconhecer firma? Aquele documento, às vezes, não fica nem arquivado no cartório. Eles te reconhecem e devolvem o documento, microfilma, enfim. Aquilo ali é só reconhecer firma. Entendeu? Valeu o negócio? Valeu. O cara vendeu o imóvel? Vendeu. Você pagou? Paguei. Você está com o documento ali. Amanhã você vai procurar um advogado para regularizar isso no cartório. Às vezes você chama o cara, fala, ó, faça escritura. Às vezes tem que entrar com ação de uso capião. Isso é assunto para outra aula. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, quem é equiparado a proprietário, quem tem um documento, né, que dá ali, indica que você comprou aquele imóvel, também é considerado, pode ser cobrado na justiça. Por que eu estou falando isso? Deixa eu contar esse caso para vocês, rapidinho. Eu tenho um caso aqui no escritório de uma devedora que ficou 30 anos no imóvel, não pagando. Gente sem vergonha mesmo. Os outros condôminos pagam a água, pagam a luz, ela não paga, ela sempre está desempregada, ela está desempregada há 30 anos, tá?
E aí, ela fez um contrato com uma construtora, né? Ela tem um contrato de gaveta. Está em nome da construtora. A construtora vendeu para alguém, que vendeu para alguém, que vendeu para alguém, que ela comprou. E ela mora lá até hoje. Ela é uma invasora? Não, ela não é invasora. Ela é do sem terra? Não, ela não é do sem teto, né? Sem terra, sem terra. Ela é uma condômina. Ela não pagou condomínio, só isso. Ela mora lá, ela não invadiu, né? Ela deve ter um contratinho de gaveta em algum lugar. A gente chama contrato de gaveta porque você pega o documento, literalmente, e joga num lugar, numa gaveta e esquece. Ninguém sabe onde está. Não está no cartório. Por isso que chama contrato de gaveta. Só que eu sei que ela é equiparada. O que nós fizemos? Nós entramos com uma ação na justiça faz uns 2 anos atrás, 3 anos, eu acho. Vai para 3 anos, hein? Demora. Vamos fazer acordo? 3 anos e agora o imóvel está indo para leilão. Olha que legal, eu penhorei direitos. Alexandre, mas como é que você faz a penhora se o imóvel está em nome da construtora? Eu já intimei a construtora, já intimei o banco, o imóvel estava financiado com o Itaú, e não estava o nome dela lá na matrícula. Eu não tenho nenhum papel, nenhum contrato de gaveta, sabe-se lá onde está o documento dela. Eu provei para o juiz que ela é uma equiparada proprietária e o imóvel dela vai para leilão. E se ela tiver algum direito sobre esse contrato, esse direito foi penhorado. Olha que maravilha. Quem deve? A coisa, não importa, o imóvel que deve, não importa se a pessoa está lá, título gratuito, se está com documento, se não está, vocês são síndicos, vocês vão chegar para o advogado de vocês e falar, ó, tá aqui, ó, cobra, ele vai cobrar e vai receber. Olha que maravilha. Isso era bom vocês saberem. Alexandre, mas lá no meu condomínio só tem caso assim enrolado, o cara tem contrato com a Caixa Econômica, o cara, não importa, a dívida do imóvel. O seu advogado talvez não está sabendo cobrar corretamente, ele está batendo cabeça, ele está indo atrás de pessoas que já não estão no imóvel. Vocês entenderam? Tudo depende. Veja, não estou fazendo nenhuma crítica a nenhum colega advogado, mas eu vejo muitos colegas aí batendo cabeça. Eu já tive advogado que me ligou para tirar dúvida, falou, doutor, por que o seu processo andou e o meu não andou? Eu falei, você fez isso? Ele falou, putz, pode fazer? Eu falei, pode. Entendeu? Às vezes é a pessoa que não é da área, tá bom? Às vezes a pessoa bate um pouquinho de cabeça. Às vezes dá sorte, né? Eu já tive caso aqui no escritório que eu fiz, o juiz não dava, o outro deu, aí falou que o advogado era ruim, né? Eu falei, não tenho culpa. Mas, enfim. Artigo 1345. Deixar claro que o novo adquirente responde pelas dívidas pretéritas, né? Mesmo que geradas na posse de outro condômino. Confira, ó. O artigo 1345 do Código Civil, ele fala, o adquirente da unidade responde pelos débitos do alienante. Eu vou resumir, porque isso aqui não é um curso de direito, vocês não são obrigados a ter esse linguajar. O que está dizendo esse artigo 1345 é o seguinte, tinha um possuidor, ele morou 10 anos lá, aí ele ficou uma dívida de 10 anos, aí ele, vou fazer com a mão assim, tá bom? Me desculpem. Tinha um possuidor, aí depois de 10 anos ele vendeu para outro, A e B, tá bom assim? 10 anos devendo, esse cara aqui não está devendo, sempre pagou o condomínio em dia. Aí, quando você entra com a ação, você cobrou esse cara, porque esse cara foi embora. Aí o advogado cobrou esse cara. Ele fala assim, olha, juiz, essa dívida não é minha, porque eu peguei o imóvel daqui para frente. Essa dívida é do cara que me vendeu. Eu não sabia que tinha dívida. Ele alega isso para o juiz, para não pagar a dívida de quem ele comprou. Não tem conversa, vai pagar. Mas a dívida não é minha, eu sei que a dívida não é sua. Olha o que fala a lei, novamente. O adquirente, quem está comprando, da unidade, responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, incluindo multas e juros. Moral da história, sabe quando você vai comprar um imóvel e a pessoa fala assim, você consultou um advogado antes de comprar um imóvel? Ah, o advogado cobrou caro, ele cobrou 1% para fazer uma análise do imóvel. Você não pagou 1% para o advogado? Não, é muito dinheiro, doutor. E quanto você pagou para o corretor? Ah, o corretor eu paguei 6%. Sabe o que aconteceu? O corretor vendeu o imóvel com dívida, você não tirou CND, você não pediu uma declaração para o condomínio, você comprou o imóvel com dívida, às vezes a dívida é tão alta que às vezes é o valor do imóvel. Você se danou, se lascou. E eu costumo falar aqui no escritório, bem feito. Porque às vezes vocês querem economizar com o que não tem que economizar. Quando alguém me procura aqui para fazer uma análise do imóvel que está comprando, eu levanto tudo, eu levanto a capivara completa. Eu vejo dívida de condomínio, eu vejo dívida na prefeitura, eu vejo tudo. Porque tudo é credor, né? Do imóvel, né? O IPTU, a prefeitura é credora. Vocês concordam que o imóvel pode ter dívida de IPTU? Pode ter uma taxa lá do lixo, pode ter alguma irregularidade ambiental, não sei. Então, vocês têm que fazer um levantamento. E aí é onde a pessoa sente e chora literalmente, né? Que é onde eu dou risada. Eu falo, aí, agora a gente vai ter que resolver esse abacaxi. Você quer fazer acordo com o condomínio? Porque a dívida é de outro, entendeu?
Aí você tem direito de voltar em regresso contra o antigo devedor, tem prescrição, 5, acho que é 10 anos, se não me engano, ou 5 anos, não tem direito. Mas também prescreve. Então, gente, essa conversa de que quem estava devendo era o antes, para condomínio não rola, não rola. Tá aqui. Graças a Deus que não rola, porque o cara não fez o dever de casa, ele não consultou uma imobiliária adequada, né? Você sabe que imobiliária tem que fazer esse trabalho, às vezes tem advogado lá, eles não fazem. Taxas condominiais em atraso ou cobrança. Possuidor do imóvel. Aqui é uma jurisprudência. Aquisição posterior. Legitimidade passiva. O que o juiz está falando? Esse cara que chegou depois, ele tem que responder pela dívida. O adquirente do imóvel em condomínio responde pelas cotas em atraso, ainda que anteriores à aquisição. Quem está falando isso é o STJ, não sou eu. Fala, Michele. Pode falar. Oi, doutor Vitor. Realmente, eu tenho esses casos aqui no meu condomínio. Tem algumas pessoas que vieram pelo projeto do nosso condomínio. E aí eles pegaram da própria Caixa, com débito, porque a Caixa nunca nos pagou, né, condomínios das unidades vazias. E agora eles alegam que a dívida não é deles, mas eu sempre faço. Você pegou com a dívida, você não é o devedor, mas você que mora, não é você que usufrui. Então, você procura a Caixa para também resolver a questão, para pagamento. Deixa eu falar uma coisa. Vocês sabiam que quando o devedor chega na justiça e fala isso, que não sabia que tinha dívida, para que serve certidão negativa? Quando você vai comprar um imóvel, a gente pede uma declaração do síndico, falando assim, o síndico que assina, viu? Não é, às vezes tem administrador que assina, mas geralmente ela tem uma autorização do síndico, tá bom? Para agilizar, entendeu? Mas assim, fala que não tem débitos, é uma CND. Aí você pode comprar. Porque se não tivesse a CND, aonde está a prova que não tem dívida? Então é nessa hora que eu fico feliz. Quando alguém compra e vende um imóvel, às vezes liga alguém aqui no escritório, um devedor. Às vezes quem está vendendo, e quem está vendendo está recebendo dinheiro, né? Então é o momento certo para fazer acordo. Às vezes a gente dá um desconto, a gente vai falar disso daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai entrar em intervalo daqui a pouquinho. Então, eu aconselho, Michele, você dar uma analisada aí com o seu advogado, com a sua administradora. Nós fazemos esse serviço, tá? Já estou fazendo aqui minha propaganda. Mas cada caso é um caso, a gente tem que analisar, mas muito provavelmente, esses imóveis da Caixa Econômica, sabe qual que é o problema? A bem da verdade é que a Justiça Federal é onde vai para a Caixa Econômica. E a Justiça Federal está entupida, é uma meleca. Eu ia falar um palavrão aqui, porque eles merecem, né? Não por culpa dos juízes aí, né, meus colegas, mas a Justiça Federal, ela filtra muito, né? Pensa assim, a Justiça Federal, às vezes, não tem, toda comarca tem um fórum, né? A Justiça Federal, eles aglutinam, eles pegam, Campinas tem uma, mas pega a região ali, então, atola lá e eles não conseguem ter velocidade. Então, Caixa Econômica, eu acho que a Caixa Econômica é um problema nacional, mas tem solução. Vai, João, pode falar. Professor, a certidão, a declaração, né, de débito, obrigatoriamente tem que ser reconhecida firma, se o síndico assinar, ou pode ser normal, sem reconhecimento firme? Desculpa, eu te interrompi. Quem pede a declaração é quem está comprando um imóvel ou quem está vendendo. Eu peço para reconhecer firma. Sabe por quê, gente? Até é uma segurança para o síndico, né? Vai que alguém firma, faz um documento e faz uma assinatura falsa em seu nome, né? Até provar que não é sua. Então, se eu sou síndico, eu peço para entregar com firma reconhecida. Sabe o que é legal? Às vezes você faz e abre... Sabe o que você faz? Você abre firma num cartório e manda a pessoa ir lá gastar esse dinheiro por reconhecimento, né? Você não precisa gastar esse dinheiro, ela vai e reconhece. Ah, tá. Não obrigatoriamente eu teria que fazer. E até uma segurança. Vou falar tá? Eu, advogado, eu sou chato, vocês já perceberam. Quando eu tenho um cliente que está comprando um imóvel, eu exijo com firma reconhecida. Porque eu já vi muitas coisas. Vai que alguém ali não achou o síndico e deu um chamegão lá na assinatura do síndico e a gente descobre lá na frente uma dívida aí de 100 pau do condomínio e nós somos enganados. Se a gente for enganado, a culpa é do advogado, né? Então, o advogado aqui vai pedir uma firma reconhecida, sim, senhor. E o corretor torce o nariz, mas pode torcer o nariz à vontade, porque o corretor ganhar a comissão, ele cai fora. O advogado não dá para cair fora assim tão rápido, então a gente é bem meticuloso.
Também não tem problema com corretor, tá? Tenho vários amigos corretores, mas eu preciso explicar os problemas que dá. Então, é isso. Declaração. Pode ter declaração parcial? Uma pergunta que me fazem. Doutor, o cara entrou, ele tem uma dívida que é do passado, mas ele quer só do período dele. Gente, eu não dou CND parcial, mas tem condomínio que dá, né? Vocês já viram na Receita Federal aquela certidão negativa, certidão positiva com efeito de negativa? É assim, é uma certidão positiva, mas com efeito de negativo. Tipo, é negativa. Porque a pessoa fez um acordo, um parcelamento lá na Receita, perdeu de vista, entrou no Cadinho lá, fez um acordo, e aí eles têm que dar certidão, porque às vezes tem gente que trabalha muito com certidão, né? É empreiteiro e tal, ele precisa de certidão o tempo todo. Então ele está devendo, mas está pagando e ele quer uma certidão, é isso. Então eu não aconselho certidão parcial. Sabe por quê? Eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês têm que estar muito afinado, advogado, administradora, e às vezes dá um descompasso. Eu tive aqui no meu escritório uma administradora, não está aqui, tá? Mas acontece, é uma falha humana, tá? Às vezes acontece. A moça lá da administradora, coitada, é falha humana. Gente, jogue a primeira pedra quem nunca errou na vida, né? Eu já falhei, todo mundo falha, normal, nós somos seres humanos, tá? E a mocinha lá da administradora deu uma CND para um comprador, e na verdade ela não percebeu que tinha dívida, o sistema estava meio, não sei, estava no jurídico, ela tinha que ter ligado para o advogado, pedido enfim, aconteceu. E aí qual que foi a nossa solução, né? Para resolver o problema, a gente fez uma CND cancelando a anterior. Falou, aquela lá que eu passei está inválida. Você pode fazer isso? Pode. Se o cara vier com a CND, mas o cara me deu uma CND, não, foi um erro. E eu informei, eu até falei o número da CND. Então, às vezes tem situações que você corre atrás e resolve, né? Mas o risco de uma CND equivocada é que a pessoa vai chegar na justiça e vai falar, olha, eles me deram uma CND, eu tive um prejuízo, vendi um imóvel, não sabia que tinha essa dívida, vai querer empurrar essa responsabilidade para quem deu a CND, no caso o condomínio que responde, né? Porque a moça da administradora, né, na pior das hipóteses, ela está agindo em nome do condomínio. Então, assim, gente, problemas acontecem, normal, mas tem que resolver, tá bom? E fazer um acordo. O professor, na CND a gente pode colocar a validade da CND, né? 30 dias. Eu faço CND assim, ó. Eu faço CND assim, bem simples. Na apostila tem um modelo de CND no final, tá bom? Bem genérico. É assim, ó. Declara quem possa interessar, que é o apartamento, identifica o apartamento, unidade tal, tal, tal. Não tem débitos condominiais, inclusive multas. Cuidado, hein? Às vezes vocês metem CND, esquece que está cobrando uma multa e o cara não pagou, sabe? Barulho. Você tem que fazer tudo, hein? Até a presente data, e assina, coloca a data que você está dando a CND, que foi a data que você consultou. Se amanhã ele ficar devendo condomínio, a CND não vale para amanhã. Você não pode fazer CND para frente, você faz CND até o dia que você está assinando a CND. Entendeu? Tem gente que discrimina o período, né, de um ano. Eu já vi síndico falar do período de até um ano para trás. Tomem cuidado com ficar fazendo coisa para trás, porque às vezes pode dar algum problema e aí você já deu uma de CND que o cara não está mais devendo, sabe qual é? Vocês já viram sumir dívida no sistema? Vocês já viram? Eu já vi. Sabe quando troca de administradora? Gente, eu sei tudo sobre esses problemas, porque eu trabalho com muita... Eu já vi todos esses problemas. Então, assim, se eu falar aqui, como teve um aluno que falou na última aula que eu sou bidu, né, que eu adivinho as coisas, não é que eu adivinho. Não é que eu adivinho as coisas. Foi o Hernani, né? É que, sabe o que acontece? Essas coisas se repetem, né? E aí, então, assim... Teve um condomínio que trocou de administradora e todo o banco de dados estava na primeira administradora. E por um motivo aí de pirraça, eu acho que a administradora deletou tudo. E aí, quando a nova administradora assumiu, coitada, ela teve que levantar e muita coisa ficou para trás, sabe assim? Então, teve período que foi apagado, teve gente que estava devendo que sumiu, teve gente que não estava devendo e apareceu. Aí a gente tem que fazer aquilo que eu chamo de barba, cabelo e bigode. A gente tem que chamar um a um para falar, tudo bem, você está devendo o condomínio? Não, eu não estou. Me dá os últimos 12 pagamentos aí, por favor. A gente tem que fazer na raça. Beleza, tá pago. Foi, troca de sistema, migração, acontece. Malote que foi parar não sei aonde, não fez a rescisão. Já aconteceu, paciência, tá bom? Eu falo dos problemas, tá? Essa aula é dos problemas. Para quando acontecer, vocês já sabem como resolver, tá bom?
Gente, eu vou falar aqui, estou esperando dar 3 minutinhos, ó, bem rápido. E a gente para pontualmente para o pessoal fazer o seu pit stop. A dívida condominial prescreve? Sim. Qual é o prazo? 5 anos. Doutor Alexandre, 5 anos, desculpa. 5 anos? 5 anos. Como é que conta esse prazo? Muito simples. Que dia é hoje? Hoje é dia 19/4/2022, certo? O dia que a gente está dando essa aula. Vamos voltar 5 anos atrás? Então, dia 19/4/2022, né? Ixi, eu sou ruim. Não, 21, 20, 2019, 2018, 2017, não é isso? 17, 18, 19, 20, 21, 22. Eu conto nos dedos. É 2017. Então, dia 19/4/2017, 19/4. Hoje não é 19/4? Dia 19/4 está prescrevendo. 19/4. Então, se vence a cota do dia 19, do mês 4, que venceu no dia 10, hoje é dia 19/4, está vencendo hoje. Olha que legal. Vocês que são síndicos, acabaram de descobrir que hoje está vencendo a cota de 2017. O que significa isso? Que vocês vão ser presos? Talvez. Mas o que eu quero dizer? Amanhã vocês têm que chegar para o advogado e para o administrador e falar, pelo amor de Deus, tem alguma coisa aí de 2017? Aonde? Eu vou dar a palavra. Quando é que você interrompe a prescrição? Porque a prescrição é um reloginho, tá? Ela vai correndo todo dia. Eu acabei de falar, ó. 19/4/2017 está vencendo. 19/5 vai vencer mais uma, 19/6 e assim vai, né? Sabe o que você faz? Pede para o seu advogado imediatamente entrar com uma ação. Faz qualquer coisa lá, protocolo. Na hora que ele der a entrada, tem a distribuição. Até meia-noite é dia, tá? Mas não vai ligar agora pro coitado do advogado. Deixa para fazer amanhã. Prescrever um mês, não tem problema. Mas fique esperto. Eu tenho cliente que é teimoso. Ele fica cozinhando o galo, sabe? Fica esperando dar os 5 anos. Aí no domingo ele me liga, fala, vai prescrever. Eu vou falar, o problema é seu, tô no churrasco. Então, assim, sejam espertos, pega o relatório, dá uma olhada no que vai prescrever, chega para o advogado, já distribui essas ações, porque quando você distribui a ação no fórum, para o reloginho. Olha que maravilha. Alexandre, mas a pessoa foi citada depois de 10 anos no processo, não importa, para o reloginho. Porque a lei processual fala o seguinte, quando você distribui a ação, ela suspende a prescrição, interrompe, né? Interrompe. Quando a pessoa é citada, retroage a data da distribuição. Então, se ele levar 100 anos para ser citado, esse cidadão, não tem problema. Daqui 100 anos, quando ele for citado, retroage a data de distribuição da ação. Então, vamos correr amanhã, distribuir a ação, todo mundo, procurar seus advogados, pelo menos os últimos 5 anos. Porque se vocês não cobrarem os últimos 5 anos e prescrever, sabe aquela dívida que fica lá, ninguém cobra, empurrando com a barriga, o cara quer fazer acordo. Sabe o devedor? O devedor, ele sabe da prescrição, ele fica lá, amanhã, ele fica contando, opa, já deu dia 19/4? Amanhã, ele fica seduzindo vocês. E o que é pior, às vezes se seduzem com isso. Protocola e depois faz acordo. Fala, ó, você fica enrolando para fechar comigo, já faz 5 anos, eu já entrei com a ação. Quer fazer acordo? Vamos conversar. Pelo menos vocês ficam ali, ó, sossegados. Eu já peguei vários períodos prescritos de síndicos, e se algum condômino descobrir, chegar numa assembleia, o síndico pode pagar do bolso dele, porque ele foi negligente. Alexandre, mas o síndico é obrigado a saber direito? Ele é obrigado a fazer curso de síndico profissional? Ele é obrigado a conhecer as leis? Matéria da primeira aula. O síndico é o maestro. Ele não é obrigado a ser advogado, engenheiro, arquiteto, administrador. Ele tem que delegar. Então, eu já tive síndicos que fazia a cobrança diretamente, tá? E ele não cobrou 5 anos. Eu fui num condomínio aqui na Zona Norte que aconteceu exatamente essa situação. Sabe o que fizeram? Impeachment do síndico, prestação de contas, e queriam me contratar para lascar o coitado lá. A gente ia processar ele para pegar a casa dele, o apartamento dele. Tinha um condomínio que queria o apartamento do cara. Ele ia até arrematar o apartamento dele. Enfim, ele chorou na Assembleia. Um senhor de idade, copiosamente, ele chorou, pediu 1000 desculpas. Ele falou que estava negociando e ele falou que ia pagar, ele queria não pagar parcelado. Um senhor de idade chorou, deu até dó. A gente não processou ele, mas tinha uns lá que queria. Eu vi essa situação, tá? E é chato. Senhores, depois desse trauma, vamos fazer o nosso pit stop, mas eu prometo que na volta eu vou ser mais light. Legal? Estamos falando de cobrança. Ó, vamos voltar
10 minutinhos. Então, são 20, 32, 20 e 42. Fechou? Até daqui a pouquinho. Vou dar uma paradinha aqui na gravação. Ok? Ok. Legal. Vamos parar aqui. Gravação, interromper. Legal.